Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Deus e Elas. Hoje comigo, Cat Lopes E Lausanne Winter. e Luzane. Hoje o nosso tema é intencionalidade. Esse é um termo do momento, né. Assim, a gente vê muito essa coisa, né, de dizer assim, de você ser intencional, de ser intencional nas coisas que você faz, etc e tal. Mas, na verdade, a gente sempre faz as coisas com uma certa intenção, né, porque as nossas crenças, pensamentos, anseios e desejos são permeados por intenções. Né, ou seja, você sempre faz alguma coisa com a intenção de alcançar ou de atingir um determinado propósito. Eu acho que nós sempre vamos externalizar, verbalizar aquilo que o nosso coração está cheio, que a nossa mente está cheia. Porque até o na boa intenção e o não tive a intenção, há uma intenção por trás. Exatamente, exatamente. E aí tem um versículo na Bíblia, lá em 1 Coríntios 2,16, que diz assim: "Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo". E esse "temos a mente de Cristo" me me chamou bastante atenção. Eu fiquei meditando bastante sobre isso, porque Cristo foi esse exemplo de intencionalidade de vir, e trazer o reino de Deus, né, e tudo que ele faz, eh, tem muita intenção, tem muito propósito. Sim. É, porque, quando a gente fala, né, que intencionalidade vem de intenção, aquilo que se procura alcançar, colocar uma determinada meta, você vai ver na pessoa de Cristo que em tudo ele foi assim, ele trabalhou no sentido de atender o propósito de Deus, que era a redenção da humanidade, né. Então, toda a abordagem de Jesus com pessoas, até mesmo as repreensões que ele fazia, né, a classe farisaica da época, você vai ver que havia muita intencionalidade nisso, e a intencionalidade dele era qual? Era trazer o reino de Deus, era Isso. expressar o reino de Deus, era revelar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, realinhar a religião que estava fora dos trilhos. Mesmo nesse sentido de dizer que eles estavam prestando um serviço a Deus, que eles estavam adorando a Deus, a gente pode observar pelos evangelhos que havia um distanciamento, porque eles passaram então a colocar as próprias intenções dentro desse prestar culto a Deus, mas sem, se voltar para Deus e realmente buscar a direção de Deus no sentido de, como Deus gostaria de ser adorado. A gente pode dizer, assim, que a mente é a fonte de toda ação e de toda atitude. Então, às vezes a gente coloca assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas nós vamos agir de acordo com o que a nossa mente foi alimentada. E aqui a gente volta o nosso olhar novamente para Cristo. E Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, diz: nos ensina o valor estimável de conhecer a Cristo e a prosseguir para o alvo. E no versículo 13: "E eu concentro todos os meus esforços nisto". Nisto o quê? De prosseguir para o alvo, ao alvo que Cristo tinha, né. Jesus nos deixa esse exemplo, há um alvo, há foco, e eu acho que nós temos que trazer essa intencionalidade dessa forma mais mais intencional, dessa forma mais pensada mesmo, né. E de não fazermos as coisas na intencionalidade, de que com essa intencionalidade que está ao nosso redor, porque né, como nós já dizemos lá no início, tudo tem uma intenção, mas agora colocarmos essa intencionalidade dentro de um propósito, com um foco, com um alvo, e a gente conhecer a Cristo, essa mente de Cristo, nos faz agir dessa forma. É interessante porque quando a gente fala dessa dentro do nosso contexto, né, e eu não vou falar dentro do contexto religioso ou cristão,
mas dentro desse contexto de relacionamento com Deus. Então, como você começou falando de ter a mente de Cristo, né, a mente de Cristo, a gente vê que, quando a gente fala assim: "Ah, eu tenho essa mentalidade", ou seja, é algo que a gente vai construindo e vai desenvolvendo a partir do repertório que a gente vai adquirindo, da bagagem que a gente vai adquirindo, né, ao longo da nossa caminhada com Deus. E quando a gente fala sobre, conhecer a mente de Cristo, a gente também vai perceber, esse estreitamento de conhecer a pessoa de Deus, porque essa intenção era fazer a vontade a intenção de Cristo era fazer a vontade de Deus, né. A gente pega o evangelho e ele vai colocar isso de várias formas, que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, e esse alinhamento. Então, é bem interessante quando a gente pergunta, exatamente, porque às vezes a gente fala assim: "Ai, qual é a vontade de Deus para a minha vida?", mas independentemente dessa complementação minha vida, a gente deveria primeiro se ater à primeira parte, quer dizer assim: "Qual é a A vontade. vontade de Deus?", né, e a segunda seria, o que eu posso fazer, pra me alinhar a essa vontade, a servir essa vontade. E é daí que a gente entra com essa questão de entender realmente qual a minha intenção para com Deus. Porque muitas vezes a gente vê, eh né, eu ouvi, há um tempo atrás, porque muitas vezes, muitas pessoas dentro da sua intenção de adorar a Deus, criam bezerros de ouro. Sim. Né, porque entra dentro da expressão da sua vontade, dos seus interesses, enfim, uma série de coisas. Então esse momento, quando a gente fala de expressar o reino de Deus, de fazer parte desse reino e principalmente de expressar essa autoridade do reino, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, né, de reconhecer o senhorio dele. Então, eu penso que dentro disso, quando a gente fala de intencionalidade, já que não dá a intencionalidade em termos de servir ao rei, de servir a Deus, de cultuar a Deus, é realmente de buscar esse propósito, né, e definir muito bem esse propósito. É, eu a vida intencional é exatamente essa prática diária, de estar consciente daquilo que nós estamos fazendo, estar consciente das nossas escolhas e nós fazermos as coisas com motivo, nós pensarmos antes de agir. E aqui a gente entra num outro grande conselho, né, de Salomão, buscarmos sabedoria em Deus. Exatamente. E aqui, né, Publicações Pão Diário, ah, ele publicou, né, a primeira edição em 2018 e depois agora em 2021, um devocional chamado Intencionais, que foi escrito por adolescentes, e exatamente eles trazendo, essa questão da influência de influenciar as áreas da vida, né. Uhum. Mas dentro de ser intencional nisso, no sentido de tudo aquilo que você faz, naquilo que você está enganjado, é realmente você poder expressar os valores do reino em todos os lugares pelos quais você circula. Mas é bem interessante você ver que antes mesmo de ter essa intenção de expressar esses valores, de expressar esse reino, ou até mesmo indo mais longe de representar esse reino, é você entender o que é o reino. Porque como você vai expressar de maneira adequada aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, como que você vai realmente expressar essa presença de Deus, compartilhar essa presença de Deus intencionalmente. Se você não a desenvolveu, Sim. se você não a nutre e se você nem sabe o que é. Eu estava pensando isso, né, conversando sobre isso esses dias aqui com as meninas, no meu setor, e a gente falava assim: "Nós vivemos uma abundância de liberdade aqui no Brasil".
E essa abundância de liberdade é ótima, mas também tem nos levado a um comodismo, a um lugar de reclamações, a um lugar de insatisfação tão grande que a gente já não olha mais para o reino de Deus e sermos isso, representantes do reino de Deus. Isso é tão sério, isso é tão grande, porque basta nós olharmos, né, para como o evangelho está acontecendo em outros lugares onde a igreja é perseguida, onde eles dão valor a ter uma Bíblia, a ter um momento de se reunirem. E daí eu até comentei, né? Enquanto nós aqui estamos criticando se a minha igreja tem ar-condicionado ou não, se tem banco almofadado ou não, se está pintado de X ou Y, Y, enquanto nós aqui estamos tendo tempo assim, de discutir se a letra da música é boa ou não, e enquanto a gente está, sabe, caçando pelo em ovo, nós temos um povo que eles estão criando estratégias para ver em qual caverna eles vão conseguir se reunir para ter 15 minutos de adoração a Deus. Nós temos um povo que estão criando estratégia de como que eles podem encurtar de 8 horas para, de repente, 7 horas de caminhada para chegar na igreja. Nós temos um povo que estão criando estratégias, que estão buscando em Deus como que eles podem levar a palavra de Deus sem serem pegos, sem serem presos. Uhum. Então, esse lugar de liberdade que nós vivemos aqui, em vez de nós valorizarmos para sermos representantes do reino de Deus e sermos luz, sal, de forma intencional, a gente está pegando isso, estamos banalizando, estamos acomodados. E voltando lá, Filipenses capítulo 4, Paulo nos orienta a concentrar, e essa palavra assim eu grifei, concentrar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E eu acho que diariamente, nessa intencionalidade de prática diária, de vida cristã, tem muita coisa aqui que a gente não está fazendo. É, você sabe que, na igreja, assim, né, nos primórdios da igreja, quando os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, tinha uma dimensão muito grande, né, porque, eles entendiam, assim, essa representação, ao mesmo tempo, assim, eles eram vistos como pequenos cristos, né, eram Sim, tidos assim exatamente por conta da similaridade de atitude, de vida, né, então você era algo muito próximo daquilo que o mestre havia ensinado. Então, era discípulo e cristão naquela época era praticamente sinônimo. Hoje a gente não pode usar, essas 2 palavras como sinônimo no nosso tempo, porque hoje a gente vê, assim, cristão, né, às vezes como um título, como um status, uhum, mas não necessariamente como um discípulo, sim, aquele que realmente está, seguindo e vivendo os ensinamentos do seu mestre, no caso do mestre Jesus. Então a gente vê, assim, um hiato muito grande entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, porque, isso às vezes eu posso chegar e dizer assim, eh: "Isso é bom para você, faça isso que é bom para você, mas não necessariamente seja aquilo que eu esteja fazendo", né. Então, muitas vezes hoje esse tipo de coisa, alguns discursos que a gente tem ouvido, né, que acaba caindo nessa máxima de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, sim. né. Então isso é um desserviço que realmente muitos têm prestado ao evangelho, e a gente vê, assim, que aquilo que antes era, assim, quase um sinônimo de respeito, hoje tem caído, no descrédito exatamente por conta, hã enfim, né, desse ato, desse distanciamento entre, professar uma religião e realmente ser seguidor de Cristo,
né, desenvolver esse relacionamento de andar com ele, e não só de viver como ele, Uhum. né. Então isso tem sido para mim porque é um desafio, realmente é um Sim, desafio, você tem que ser intencional nisso, você tem que ser intencional realmente em querer seguir a Jesus, você tem que ser intencional em se tornar semelhante a ele, você tem que ser intencional em buscar estreitar esse laço com Deus, né. E isso é o que o próprio Cristo vai dizer que vai custar a você algo. Você ser intencional em vai nos ser custar. esse pequeno Cristo, vai custar a você não uns centavos, não milhares, né, não uns mios aí, mas vai custar a você mesmo, Reputação. né. Mas é aquela coisa, se você não se negar e tomar a sua cruz e seguir, gente, Mas olha que daí ó. é, E você tem que ter intencionalidade nisso. mesmo porque eu sempre uso esse termo, Jesus é totalmente contramão àquilo que o mundo opa, deixa eu voltar aqui porque eu acho que eu bati, né, Vicky? Eh, eu eu sempre uso esse termo. Jesus, ele nos ensina a andar na contramão do mundo, e andar na contramão do mundo já é um grande desafio, S dói, sim, porque o mundo está ensinando outras coisas, o coach, a mentoria, né, eu tenho controle da minha vida, eh, eu faço as coisas com intencionalidade, se existe gente que faz as coisas com intencionalidade, são os influencers, sim. né, que estão aí, eh, que estão aí destinados a cumprir uma agenda, eles têm metas, têm prazos, e a gente só estamos a gente eu não vou colocar todo mundo, né, mas muitos estão apenas observando e estamos sendo sucumbidos por isso. No livro A Escolha, você falou algo aí sobre essa questão de custar e você me fez lembrar aqui de um trechinho, e ele diz assim: "Se Jesus tivesse sucumbido à tentação de atrair atenção para si mesmo por meio de um ato, buscando o louvor dos homens, ele teria se tornado alvo de nossa fascinação, mas não o salvador de nossa alma. Jesus se tornou uma pessoa sem reputação, não se atendo nem mesmo à sua divindade, mas esvaziou-se e conclama que seus seguidores façam o mesmo." Filipenses 2:11, depois vocês podem ver o que Paulo orienta a Filipenses. Ele teria somente uma fonte de afirmação pessoal, a voz de seu Pai celestial. E para ouvir essa voz, Jesus rejeitou o desejo de almejar qualquer outro. Seu padrão era preciso. Ele diria que somente seu pai lhe ordenasse o que dizer e faria somente o que o pai lhe dissesse para fazer. Se Jesus, sendo Deus, homem, né, esse foco, essa escutar a voz de Deus, não vou, e ele era a pessoa que podia tudo, né, e o quanto ele nos deixa esse exemplo, né, não nos moldemos ao mundo, não se entreguem a ele, né, eu tenho aquilo que é excelente para vocês, por que buscar inspirações, por que buscar, eles como referência, o que eles estão colocando, né, como referência, se nós, ao atrairmos o reino de Deus, a sermos esse representante do reino de Deus, nós vamos mostrar aquilo que é excelente. Você falou aí sobre, né, ir na contramão do mundo, tem uma assim, né, uma imagem, né, que eu sempre compartilhei, geralmente em grupos pequenos dos quais eu participava, de que realmente, eu diria assim, que é nadar contra a maré, parafraseando aí, né, É, é nadar contra a maré, porque isso exige um esforço muito grande. Então eu costumo dizer assim, que peixe vivo, né, ele vai nadar contra a maré. Agora o peixe morto vai se deixar levar por ela, né, então vai no fluxo da coisa. Então isso é muito sério dentro desses momentos que nós estamos vivenciando, aonde se perde esse aonde muitos têm perdido esse referencial, realmente do que é reino de Deus, do que é ter relacionamento com Deus, e criando as suas próprias formas,
né, no sentido de que todos os caminhos, como se todos os caminhos levassem a Deus. Mas Jesus é muito claro, né, em João 14:6, de que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, né. Então, isso a gente precisa ter, eh, muito intencionalmente, ter isso diante de nós, de que realmente, eh, tudo que se refere ao nosso relacionamento com Deus, a nossa redenção, a nossa proximidade com Deus, realmente tem a ver com Jesus. O ser bem-sucedido em Deus e para Ele tem a ver com Jesus. Por Sim. mais que eu possa lançar mão de certa instrumentalidade, de recursos que estão aí à minha disposição, eu tenho que trazer, exatamente, eu entendo dessa forma, de nessa busca de entender realmente qual é a vontade de Deus, né, qual o propósito de Deus e como que eu posso atender a esse propósito, porque afinal de contas, ah, se eu tenho Deus como Pai, assim como Jesus, o propósito de Deus deve ser o meu propósito. A missão, né, a intenção de Deus devia ser também a minha intenção nesse mundo. E uma das coisas que me vem à mente, assim, já que a gente está indo aí para o finalzinho, né, eu me lembro muito, de uma passagem em 1 Crônicas 13, aonde Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Assim, ele tinha uma excelente intenção, que era trazer de volta a arca para Jerusalém. E ele fez de tudo, né, preparou gente, preparou carroça com boi e Uhum. etc e tal, e coisa e tal. E ele então ele foi intencional nisso. Sim. Ele foi intencional em trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Porém, não o fez da maneira correta, porque ele simplesmente desconsiderou uma instrução anterior de que Deus havia direcionado como essa arca deveria ser trazida para Jerusalém. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo, né. E daí tem aquele episódio de que os bois tropeça, Uzá acaba sendo, eh fulminado por estender, colocar a mão na arca, coisa que não Querendo é segurar, querendo segurar na havia tinha a tal da boa boa intenção. intenção ali, só que eles, tanto Davi quanto Uzá, o que que eles fizeram? Eles não observaram aquilo que Deus havia orientado em relação à sua presença. Então fica a questão, eh, em algumas situações, boas intenções são suficientes se eu desconsiderar a instrução que já me foi dada de como fazer determinadas coisas para Deus? Ou de como a Bíblia me orienta a viver essa vida em Deus e para Ele, né. Então, se eu desconsidero a instrução que já me foi dada em relação ao que é ter vida com Deus, quanto a ser sal e quanto a ser luz, né, e eu quero fazer do meu jeito, ou seja, eu tenho uma boa intenção, a minha boa intenção é servir a Deus, mas se eu desconsiderar aquilo que já me foi dado como orientação de como viver essa vida, né, em Deus por meio de Cristo, então eu posso estar aí, numa Não vai ser não suficiente. será suficiente, não será. Então é algo Só vai assim, ser boas intenções, e só de boas só intenções tem um lugar aí que tá cheio. tá cheio, então é algo para a gente pensar e observar quando a gente fala de intencionalidade e principalmente quando a minha intencionalidade, ela se relaciona com Deus. Você falou sobre os propósitos de Deus, e ainda no livro Escolha tem um trechinho aqui: "Deus nos chama a uma postura humilde, porque sabe que esse é o campo de treinamento para seus elevados propósitos". Depois leiam aí mais um pouquinho, está em 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 11. E aqui, já caminhando para o nosso final, se você quer viver essa vida intencional diariamente e não sabe como, peça ao Senhor sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu
quero finalizar aqui com uma frase de Spurgeon: "Sabedoria é a verdadeira força do homem, e sobre sua orientação, de Deus, ele alcança melhor os objetivos de seu ser. É a bússola pela qual o homem é orientado ao cruzar a trilha da vida sem desperdício." E essa foi a nossa conversa hoje sobre intencionalidade, a gente espera poder aí ter te abençoado. Deixe aqui nos comentários, o que que você pensa sobre isso, o que que nessa conversa te despertou, e que você possa também estar aí compartilhando com outras mulheres, com outras pessoas, convide-as, né, para estarem cada vez mais aqui com a gente, e que Deus abençoe cada dia mais a sua vida e que nela haja intencionalidade de verdade. Tchau. Deus abençoe.